O que vou te contar agora é mais do que uma história, é um aviso. Em Apiaí, o folclore não é apenas lenda, é sobrevivência. Se você gosta de histórias reais com um toque sombrio, se inscreve agora no canal Folclore Dark. Os sepultados do Morro do Ouro. Nos anos 50, a mineração no Morro do Ouro estava no auge. Dezenas de homens entravam nas galerias escavadas com picaretas, lampiões e pouca segurança. A ordem era clara: cavar até encontrar mais veios de ouro. Mas quem cavava mais fundo sabia que ali embaixo o ar era pesado e a pedra falava. Havia um grupo de 8 mineradores que trabalhavam no turno da madrugada. Eram os mais experientes e também os mais ousados. Entre eles, destacava-se Zé Carvoeiro, um homem de barba grisalha e olhos profundos, que dizia que o ouro não vinha apenas da terra, mas de um pacto que ela cobrava. Os outros mineradores riam de suas palavras, mas no fundo todos sentiam o mesmo calafrio ao adentrar as profundezas da mina. Certa noite, uma explosão mal calculada fez desabar parte da galeria. 8 homens ficaram presos sob toneladas de pedra e terra. O resgate demorou 2 dias, com famílias e colegas de trabalho aguardando ansiosamente por notícias. Quando finalmente abriram passagem, encontraram apenas 5 corpos. Os outros 3 nunca foram achados, apesar dos esforços incansáveis das equipes de resgate. Mas o mistério não terminou aí. Ao tentar descer mais fundo na galeria, os resgatistas ouviram batidas nas paredes, do lado de dentro, como se alguém ainda pedisse socorro 2 dias depois do desabamento. As batidas continuaram por mais 3 noites, ecoando pelas galerias abandonadas, até pararem de vez, deixando um silêncio pesado e carregado de mistério. A mina foi lacrada e o Morro do Ouro nunca mais foi o mesmo. Décadas depois, caminhantes e curiosos que sobem até a entrada lacrada da galeria dizem ouvir, às vezes, batidas compassadas, 3 de cada vez, como um código. Outros relatam ver luzes de carbureto tremeluzindo atrás das pedras, como se alguém ainda estivesse lá, trabalhando incansavelmente. Mas o mais assustador são os relatos de homens andando pela encosta com capacetes e lanternas, mas sem rosto, apenas uma sombra onde o rosto deveria estar. Um engenheiro que tentou reativar a exploração no local nos anos 2000 abandonou o projeto após 3 dias, afirmando que os sensores captavam movimentos dentro da mina lacrada, sempre em número de 3. Ele descreveu uma sensação de mal-estar constante, como se algo ou alguém não quisesse que a mina fosse reaberta. Dona Arminda, uma figura misteriosa que já apareceu em outras histórias, diz que não foram apenas homens soterrados ali, mas também palavras não ditas, promessas não cumpridas e orações que nunca chegaram à luz. Ela acredita que, enquanto não forem ouvidos, aqueles espíritos continuarão cavando, mas para cima, em busca de uma redenção que nunca virá. Até hoje, o Morro do Ouro permanece como um lembrete sombrio do passado, um lugar onde a ganância humana e os mistérios da terra se entrelaçam em uma dança macabra. E enquanto as batidas ecoam nas galerias abandonadas, a lenda dos sepultados do Morro do Ouro continua viva, assombrando aqueles que ousam se aventurar em suas encostas. Pegue sua pipoca, se acomode no sofá, que já vai começar mais uma história, mostrando o lado enigmático do Vale do Ribeira. A Ponte das Almas de Bruma. No bairro de Bruma, onde o Ribeirão do Franco serpenteia entre pedras antigas e árvores inclinadas pelo tempo, ergue-se uma ponte de madeira simples, construída no final dos anos 40. Essa ponte, outrora vital, ligava a parte urbana à zona rural, servindo de passagem para boiadeiros, lavradores e crianças a caminho da escola. Hoje, no entanto, a ponte está abandonada, coberta de musgo, com tábuas quebradas e marcas fundas de ferrugem. Apesar de seu estado deplorável, ninguém ousa mexer nela. A razão por trás desse respeito quase supersticioso é uma lenda que persiste há gerações.
Todo dia 2 de novembro, entre meia-noite e 3 da manhã, a ponte recebe uma visita que não é deste mundo. Conhecida por alguns como a Procissão das Almas e por outros como a Caminhada dos Silenciosos, essa aparição já foi testemunhada por poucos e relatada por menos ainda. Segundo os relatos, nessa madrugada, uma névoa espessa cobre o leito do ribeirão, mesmo em tempo seco. Do lado oposto da ponte, surgem figuras encapuzadas, vestidas de branco encardido, sem rosto visível, mas com os olhos como brasas acesas. Elas caminham lentamente, uma a uma, carregando velas que não derretem, em total silêncio. Passam pela ponte com a lentidão de um cortejo fúnebre e desaparecem na mata fechada do outro lado, onde dizem existir um cemitério clandestino de antigos moradores e escravizados, que morreram sem nome ou túmulo. Dona Lucrécia, falecida há poucos anos, foi uma das últimas a falar sobre essa procissão misteriosa. Ela costumava dizer: eles passam contando, cada passo é um nome esquecido, cada vela é um que não foi lembrado. Sua voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas davam um ar de veracidade à lenda, fazendo com que até os mais céticos ficassem em silêncio. Reza a lenda que se alguém tentar cruzar a ponte enquanto a procissão ocorre, ficará preso entre os dois mundos. Um homem chamado João das Velas, conhecido por sua teimosia e descrença, decidiu testar a lenda certa vez. Ele era cético e ranzinza, sempre rindo das histórias dos mais velhos. Na noite de 2 de novembro, João das Velas decidiu cruzar a ponte durante a procissão. Encontraram seu corpo dias depois, no meio da ponte, com uma vela acesa na mão e os olhos totalmente brancos. Desde então, mesmo os mais teimosos respeitam a data e evitam a ponte durante a madrugada fatídica. Às vezes, alguém ouve o som de passos na ponte durante a noite. Outros dizem ver gotas de cera no chão de manhã, mesmo sem ninguém ter passado por lá. Esses sinais misteriosos servem como um lembrete silencioso da lenda que assombra a Ponte das Almas de Bruma, mantendo viva a memória dos esquecidos e respeitando o limite entre os mundos dos vivos e dos mortos. Se acomode no sofá que já vai começar mais uma história, mostrando o lado enigmático do Vale do Ribeira. O Caminhante dos Pés Virados. Nas profundezas das matas do Vale do Ribeira, onde a luz do sol mal penetra a densa folhagem, existe uma lenda que persiste há gerações entre os guaranis. Muito antes de Apiaí se tornar uma cidade conhecida, quando as trilhas eram invisíveis aos olhos dos não iniciados, um espírito misterioso vagava pelas florestas. Esse espírito era chamado de Caraimbotavi, o Caminhante dos Pés Virados. Caraimbotavi era um ser de aparência humana, mas com uma peculiaridade aterrorizante. Seus pés estavam virados para trás, com os calcanhares à frente e os dedos apontando para trás. Essa característica única permitia que ele deixasse rastros falsos, confundindo até os mais experientes mateiros. Os mais velhos da tribo sussurravam seu nome apenas em rezas, com medo de invocar sua presença. Diziam que Caraimbotavi não corria, mas sempre estava à frente de quem tentava segui-lo. Seu assobio ecoava pela mata, mas o som parecia vir de todos os lugares, menos de onde ele realmente estava. Os guaranis acreditavam que, se alguém ouvisse 3 assobios e não respondesse, ele deixaria a pessoa passar ilesa. Mas se a pessoa respondesse, ele sorria e a caçada começava. A lenda de Caraimbotavi ganhou força no final dos anos 90, quando 2 irmãos, João e Pedro, entraram numa trilha próxima ao rio Betária em busca de pedras antigas. João, o mais velho, era um caçador experiente, enquanto Pedro, o mais novo, era um sonhador, sempre em busca de aventuras. Eles adentraram a mata sem permissão, ignorando os avisos dos mais velhos. Enquanto caminhavam, começaram a ouvir assobios estranhos. Pedro, curioso, respondeu ao terceiro assobio. João, lembrando-se das histórias contadas pelos mais velhos, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De repente, eles perceberam que estavam perdidos, seguindo pegadas que não levavam a lugar nenhum. João tentou manter a calma, mas Pedro estava cada vez mais desorientado. Eles caminharam por horas, até que Pedro desapareceu sem deixar rastros.
João continuou a vagar pela mata, até que finalmente encontrou o caminho de volta. Ele voltou para casa desorientado, sem memória clara do que havia acontecido e com um pedaço de papel amassado no bolso. No papel estava escrita uma única frase: "Não siga as pegadas, elas não sabem para onde vão." Hoje, os guias locais evitam entrar na mata após o entardecer em certas regiões. Alguns ainda deixam oferendas como tabaco, farinha de milho ou um pedaço de peixe seco, na esperança de apaziguar o espírito. Outros carregam uma cruz de galhos amarrada com cipó, símbolo ensinado por um antigo pajé para enganar Caraimbotavi. Mas a mata tem sua própria justiça. E às vezes, quando o vento para de soprar e os pássaros se calam, ouve-se o assobio e pegadas que começam onde não havia ninguém. Gostou dessa história? Tem muitas outras vindo direto do coração sombrio do Vale do Ribeira. Clique em seguir. E lembra, nem toda lenda é só invenção. Comenta aqui, você já ouviu algo parecido?